O inferno. Foi inventado? A verdade chocante sobre o que a Bíblia realmente diz da punição eterna. Imagine por um instante a imagem que assombra a psique ocidental há séculos. Um reino subterrâneo de fogo e enxofre, onde demônios com tridentes torturam almas condenadas em um ciclo de agonia que não terá fim. Um lugar de escuridão, desespero e gritos eternos, governado por uma entidade de pura maldade. Este é o inferno. É a ameaça final, a arma definitiva da religião para garantir a obediência através do medo. Agora, e se eu lhe dissesse que essa imagem, que aterrorizou gerações, moldou civilizações e motivou tanto a fé quanto o fanatismo, é uma das fraudes intelectuais e teológicas mais bem-sucedidas da história? E se o inferno, como o conhecemos, não for uma revelação divina, mas uma invenção humana, uma construção deliberada para fins de poder e controle? Prepare-se, porque vamos mergulhar nos textos originais e expor a verdade chocante sobre o que a Bíblia realmente diz. E mais importante, o que ela não diz sobre a punição eterna. A conclusão é polêmica. O inferno que você aprendeu a temer foi, em grande parte, inventado. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A morte no Antigo Testamento. O silêncio do Sheol. Para entender a origem do inferno, precisamos começar onde tudo começou. Na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento cristão. Se o conceito de um lugar de tormento eterno fosse fundamental para a relação entre Deus e a humanidade, seria de se esperar que ele estivesse proeminentemente presente desde o início. Mas ele não está. Quando os textos do Antigo Testamento falam sobre o que acontece após a morte, eles se referem a um lugar chamado Sheol. A palavra aparece mais de 60 vezes, mas sua descrição está a mundos de distância do inferno de fogo e enxofre. O Sheol não é um lugar de punição ou recompensa. É uma fossa, um abismo, um reino sombrio e silencioso de poeira e esquecimento. Crucialmente, todos iam para o Sheol após a morte. Justos e injustos, reis e servos. Figuras justas como Jacó e Jó esperavam descer ao Sheol. Não há fogo no Sheol. Não há demônios torturadores. Não há julgamento post-mortem. É simplesmente o fim. Um estado de não existência ou de consciência sombria. Um eco da mortalidade humana. As punições de Deus no Antigo Testamento são quase exclusivamente terrenas e temporais. Pragas, exílios, derrotas em batalha, morte prematura. A ideia de uma punição consciente e infinita após a morte é notavelmente ausente da teologia judaica fundamental. O fato polêmico que precisa ser absorvido é este. A fundação sobre a qual o cristianismo foi construído não possuía um conceito claro de inferno. Então, de onde ele veio? O Novo Testamento e a confusão deliberada das palavras. É no Novo Testamento que as sementes do inferno moderno foram plantadas, mas não da forma como se pensa. A confusão nasceu de uma série de traduções equivocadas e da fusão de 4 palavras gregas distintas, que foram convenientemente achatadas sob o rótulo único e aterrorizante de inferno. Hades, na maioria das vezes em que o Novo Testamento queria se referir ao reino dos mortos, usava a palavra grega Hades. Hades era, para os gregos, o equivalente direto do Sheol hebraico, o submundo, a morada de todas as almas, não necessariamente um lugar de tormento. Ao traduzir Hades como inferno, os tradutores já começaram a injetar uma conotação de punição que não era inerente ao termo original. Tártaro, Tártaros. Esta palavra aparece apenas uma vez na Bíblia, em 2 Pedro 2,4. O apóstolo Pedro a empresta diretamente da mitologia grega. Na mitologia, o Tártaro era uma fossa profunda abaixo do Hades, usada como uma prisão para os titãs e outras divindades caídas. Note bem. Era uma prisão para seres divinos rebeldes, não para almas humanas. A sua inclusão mostra a influência do pensamento pagão, mas sua aplicação a pecadores humanos é uma extrapolação posterior. Gehenna. Esta é a palavra-chave, a mais importante e a mais mal interpretada de todas. Gehenna é a forma grega do hebraico Gei-Hinnom, o Vale de Hinnom. Este era um lugar físico real fora dos muros de Jerusalém.
Historicamente, foi um local onde cultos pagãos praticavam sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Na época de Jesus, havia se tornado o lixão da cidade, um lugar onde o lixo, carcaças de animais e corpos de criminosos não reclamados eram queimados. Havia fogo e fumaça constantes, e o lugar era associado à impureza, à vergonha e à destruição final. Quando Jesus usa a palavra Gehenna, cerca de 11 vezes nos evangelhos, ele está usando uma metáfora local poderosa e perfeitamente compreensível para sua audiência judaica. Ele está falando de um destino de completa aniquilação, de ser julgado indigno e descartado como lixo. Ele estava evocando a imagem mais forte de destruição e vergonha que sua cultura conhecia. Ele não estava descrevendo uma dimensão subterrânea de tortura eterna. A decisão de tradutores posteriores de transformar o lixão em chamas de Jerusalém, no inferno metafísico, foi o passo mais crucial na invenção do conceito que conhecemos hoje. O Lago de Fogo, o livro do Apocalipse, com sua linguagem altamente simbólica, descreve um lago de fogo e enxofre. É para lá que a besta, o falso profeta e, eventualmente, a morte e o Hades são lançados. Este é o clímax da punição divina. No entanto, o texto também o chama de a segunda morte. Isso é fundamental. Para muitos teólogos e estudiosos, a segunda morte não significa tormento eterno, mas aniquilação final e completa. É a cessação da existência, o oposto da vida eterna oferecida aos justos. A interpretação de tormento consciente para sempre é uma leitura possível, mas não a única, e talvez não a mais fiel ao conceito de morte. A construção do inferno. Como o medo se tornou doutrina. Com essas sementes textuais ambíguas, como chegamos à nossa visão moderna e detalhada do inferno? A resposta está na história, na política e na ficção. Influências pagãs e pais da Igreja. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, ele absorvia e adaptava conceitos de outras religiões. As visões do submundo grego e romano, com seus rios, barqueiros e punições específicas, começaram a colorir a teologia cristã. Teólogos influentes como Tertuliano e Agostinho de Hipona, nos séculos II a IV, começaram a desenvolver uma doutrina muito mais literal e gráfica da punição eterna. Eles argumentavam que o fogo do inferno era real e que a alma, de alguma forma, era preservada para sentir dor para sempre. Isso se tornou uma ferramenta poderosa para reforçar a ortodoxia e combater as heresias. A Divina Comédia de Dante. O arquiteto mais influente do inferno moderno não foi um teólogo, mas um poeta. Dante Alighieri, no século XIV, com sua obra-prima A Divina Comédia, deu ao mundo o mapa definitivo do inferno. Com seus 9 círculos, cada um com punições poéticas e terríveis, contrapasso, adequadas a cada pecado, e com Lúcifer congelado no gelo em seu centro, a obra de Dante era tão vívida, tão psicologicamente ressonante, que sua visão ficcional suplantou completamente as descrições vagas da Bíblia na imaginação popular. A arte de Gustave Doré, séculos depois, deu imagens a essa visão. O inferno que a maioria das pessoas teme hoje é, em grande parte, o inferno de Dante, não o de Jesus. A ferramenta de controle, um inferno literal, eterno e excruciante, era simplesmente uma ferramenta de controle social e psicológico boa demais para não ser usada. Ele se tornou a arma definitiva para a igreja medieval e posterior, para reforçar a moralidade, para garantir a obediência à autoridade eclesiástica, para vender indulgências, pagamentos para reduzir o tempo no purgatório, outro conceito não bíblico, e para demonizar inimigos políticos e religiosos. O medo do que acontece após a morte tornou-se a forma mais eficaz de controlar o comportamento na vida. A verdade chocante. O inferno de fogo e enxofre, governado por Satanás e povoado por demônios que torturam pecadores para sempre, é um construto. É uma colagem poderosa, montada ao longo de séculos a partir de traduções equivocadas de palavras contextuais, da absorção de mitos pagãos, de disputas teológicas políticas e, acima de tudo, da ficção poética de um gênio italiano. A Bíblia, em seus textos originais, é chocantemente silenciosa e ambígua sobre os detalhes do que acontece após a morte. Ela fala de destruição, de escuridão, de separação de Deus, mas a imagem detalhada de uma câmara de tortura eterna é uma invenção posterior.
A verdade polêmica e inconveniente é que o medo do inferno, que moldou a história ocidental e causou angústia incalculável a bilhões de pessoas, baseia-se em uma fundação teológica surpreendentemente frágil. Se o inferno, como o conhecemos, foi inventado para nos controlar através do medo, a questão que fica é: qual é a outra verdade fundamental que nos foi contada e que também pode ser uma mentira? Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.